Porque a partir do mesmo momento que se você não tem ideia e a clareza disso, você pode estar cometendo um erro gravíssimo e está prejudicando o comportamento dela. Isso de várias formas. E muitas vezes você nem percebe que você fez isso, tá? Porque às vezes não vai aparecer ali na escola, não vai aparecer na clínica, vai estourar lá na casa com a mãe, com a família, tá? Porque às vezes é uma atividade que está com nível de exigência alto, não está claro para aquela criança começa, né, gera um monte de ansiedade e ela dá conta ali do comportamento, estoura na saída, né? Então, muitas vezes aquela criança não entende nem como você ofereceu aquela oferta daquela atividade. Não está compreendendo. E isso são dados importantes que eu preciso ter este conhecimento para poder promover um plano que traga todo esse cuidado com essa criança, tá? Cada aluno é diferente e as funções de seus comportamentos vão variar de acordo com experiência e vivência. Gente, isso é uma das primeiras coisas que a gente vai fazer numa anamnese. Nós vamos conversar com essa família. Qual é a experiência que essa criança tem diante das situações pela qual ela está passando? Quais são as vivências que ela tem? Isso é essencial a gente saber, tá? Cada aluno vai apresentar um repertório comportamental único durante a fase de avaliação e terá algumas necessidades específicas, tá? Qualquer, gente, programa de intervenção desenvolvido para um aluno não deve ser implementado com outra criança. Tudo depende do contexto e a função dos comportamentos alvos, tá? Davis traz isso muito presente para nós, uma excelente referência dentro da análise do comportamento. Nós precisamos entender que contextos e funções podem ser diferentes e vão variar na demanda, na intensidade, como eles se revelam diante do perfil dessa criança. Isso é essencial para que todos possam saber, tá? Então vamos agora mais um recorte aqui falar sobre a questão da avaliação. Como eu poder avaliar essa criança dentro desse processo, como eu poder identificar as coisas que ela gosta, do que ela precisa, tá? Gente, é muito importante quando a gente vai trabalhar com a avaliação com uma criança, você vai verificar, análise do comportamento traz muito presente isso que a gente chama de reforço, que são os interesses, tá? Quais são os interesses? Então, é muito importante que a gente tenha a clareza desse processo. Então, assim, quais são os interesses que ele tem, o que ele gosta? Então, isso é muito importante, porque é baseado nisso, eu vou começar a estabelecer vínculo, relação com essa criança. E isso vai fazer toda a diferença, tá? Não adianta, gente, chegar uma criança para mim e eu não saber os interesses dela. Eu já vou começar errado o meu trabalho. E às vezes vai demorar mais que se eu já fosse efetivo naquele primeiro encontro, eu vou levar mais tempo porque ela vai demorar para confiar em mim. Tá? Se eu já apresentar coisas do interesse dela para começar, isso eu não estou dizendo que nós vamos ter que ficar com os interesses dela o resto da vida, não é isso. Mas para começar, eu preciso entender os interesses, tá? Aí então, pode ser que tenha alguém que diga assim, pá, mas aquela criança que eu avaliei não gosta de nada, professor Luiz. Se ela não gosta, nós vamos fazer o quê? Ensinar ela a gostar. Já é um objetivo, já é um comportamento-alvo que a gente tem aí pela frente para fazer, tá? Então, o processo de individualização do tratamento ou intervenção deve-se notar que o uso de diversas medidas de avaliação, que é altamente recomendado. Atenção, profissionais, atenção. A própria análise do comportamento aplicada deixa claro, eu não posso, antes de um protocolo de intervenção, existe uma criança, existe um ser humano ali, com vários comportamentos alvos, com várias demandas que nós precisamos entender este contexto, seguir aquele cone invertido lá,
planejar ações, tá? Para poder dar esse suporte, desculpa. Então, nós precisamos entender toda essa etapa, tá? Então, o que é importante a gente saber? Nós tem diversidade de recursos. Todos esses recursos, esses nomes, esses protocolos, dentro dos nossos cursos, vocês vão ter, né, vamos dizer, quais são eles, como eles funcionam, quais são os objetivos, tá? Para a gente poder ter essa demanda. E por que é altamente recomendado? Porque nem sempre nós vamos encontrar algum protocolo que vá favorecer aquela criança. E quando isso não acontece, nós temos que fazer o protocolo que seja ideal para aquela criança. Isso é uma grande responsabilidade de um profissional analista do comportamento. Como qualquer ferramenta de avaliação tem as suas vantagens e desvantagens. Cada ferramenta vai proporcionar informações diferentes sobre o repertório comportamental, o uso de múltiplas medidas, né? O processo de avaliação vai permitir ao clínico confiança que mais informações importantes estão sendo seguradas, ou seja, eu tenho várias possibilidades que às vezes eu tendo só um elemento, só um protocolo, não vai me dar todas as respostas que eu preciso. E a partir desse processo eu consigo ter mais informações, tá? E isso torna todo o meu trabalho mais rico. Gente, eu digo para vocês, uma boa avaliação de uma criança autista, tá? Você não vai ter problema. Você vai ter uma ótima intervenção. Agora você vai ter uma péssima intervenção se você não souber avaliar. Porque você vai fazer, a criança vai ficar emitindo comportamento, tá? Ixi, acontece um monte de coisa. Por quê? Porque você não está conseguindo avaliar demanda das coisas que ele precisa e interesses. Você vai ter problema, tá? Seja bem-vindo aos problemas. Aí sim, você vai ter problema. Você vai ter que ver quais são os seus comportamentos alvos, que você, como profissional, vai ter que atingir, superar, para dar conta da sua criança. Isso é importantíssimo, tá? Então, todas essas fontes de padrões curriculares, normas de desenvolvimento, tá? Vai auxiliar o clínico a tomar decisões críticas sobre as habilidades que já devem ser demonstradas e que são apropriadas para intervenção. Pensar no contato com o aluno em ambientes novos. Gente, ingressar na escola, na participação do grupo, na socialização. Uma das questões mais importantes, que é fundamental no processo, a gente entender que, tá, gente? Quanto mais precoce for uma intervenção numa criança com autismo, melhor condições ela terá lá na frente. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!